eu não sei também exatamente quem conseguiu ou não conseguiu assistir o filme. Então, eu queria só começar falando um pouco. Tem um diretor português que eu gosto bastante, que é o Pedro Costa. Ele tem diversos filmes, ele trabalha muito com uma população de Fontainhas, em Portugal. E ele tem um texto muito bonito que chama Uma Porta Fechada que nos deixa imaginar. E ele vai falar um pouco sobre esse ofício nosso de diretor. E ele conta uma história muito muito interessante, que num filme do Ernest Lubitsch, que é um diretor antigo, esse filme chama Ladrão de Alcova, de 32, tem um momento em que um dos personagens ele está combinando uma questão de um assalto a um banco, e ele entra e ele está tão desconfortável, assim, ele está tão descolado do que está acontecendo, que na hora que ele vai assinar o cheque para dar o golpe, ele começa a escrever uma carta de amor nesse cheque. E então, para nós realizadores, criadores e tal, o cinema tem um pouco essa tentativa, assim, da gente continuar tentando escrever carta de amor e não cheques, assim. E é um trabalho que toda a realização, por mais que o filme, né, não sei quem assistiu, mas assim, esse limite entre documentário e a ficção, ele é muito tênue, né? Então, eu diria assim que todo filme é sempre um documentário sobre a própria realização desse filme. E eu tive muito essa experiência trabalhando com os dois atores principais, que é a Preta Ferreira e o Trésor Muteba. A Preta, ela é uma das grandes lideranças assim da ocupação 9 de julho, do movimento dos sem-tetos do centro, da FLM. E o Trésor é um imigrante congolês que ele já estava aqui no Brasil há um tempo, quando eu o conheci para fazer o filme, e nós tivemos várias sessões de ensaios onde eu fui pegando algumas histórias dele. Então, eu acho que tem um pensador francês, um filósofo francês que eu gosto muito, que de alguma maneira me auxilia quando eu estou pensando nos meus trabalhos, que é o Jacques Rancière. Então, o Rancière, ele tem diversos livros, assim, mas tem dois livros que eu gosto bastante, que é o Partilha do Sensível e o Trabalho das Imagens. E o Rancière, nesses livros, ele desenvolve esse conceito dele de partilha do sensível, a partir das imagens, né? O que nós, como diretores, qual é esse trabalho que a gente desenvolve pensando nessas imagens que a gente produz. E ele coloca que essa partilha do sensível, ela vem do que ele chama, né, assim, do que é pensável, do que é dizível e do que é visível. E a partir desses três universos, nós criamos um comum. Então, esse comum é essa partilha do sensível. Então, o nosso trabalho sobre as imagens é tecer, com as imagens que a gente vai criando, tecer nesse embate com essa ordem dominante que existe, um outro em comum. Então, ele trabalha essa questão do que é a política da imagem, né? E que isso não diz respeito a imagens políticas, exatamente, né? Sobre populações que são massacradas ou inferiorizadas e tal, mas é como as imagens que nós propomos como artistas, elas são capazes de criar uma imaginação política que cria novos sentidos para esse comum, né? Então, a forma como a gente coloca as imagens, os corpos, os tempos, como que nós conseguimos ampliar esse comum ou, seguindo um pouco assim a ideia do Walter Benjamin, né? Seria quase que como que a gente cria contra-imagens, né? Como que a gente faz imagens a contrapelo, né? Ele tem a questão da história a contrapelo, mas é como que a gente cria imagens que são capazes de criar outras maneiras de pensar, outras maneiras de dizer e outras maneiras de visibilizar. Então, nesse sentido, eu estou contando isso um pouco do filme, porque minha relação com o Trésor e com a Preta e com esse filme foi muito nessa lógica assim, de como que eu vou
abordar essas questões que eles atravessam nas vidas deles, ela como uma moradora de ocupação, ele como um imigrante, como que eu vou criar novas imagens que sejam possíveis de expandir esse comum através de um novo visível, mostrar essas pessoas em outras situações, né? Eu não estava... Tem uma coisa que o Pedro Costa conta, que é uma coisa bonita também, que ele diz que a primeira imagem que existe do cinema, né, dos irmãos Lumière, são aquelas pessoas deixando uma fábrica, né? Acho que todo mundo tem essa imagem clássica assim na cabeça, que eles saindo daquele dia de trabalho super duro, e a primeira fotografia impressa nos jornais, ela mostrava os cadáveres da Comuna de Paris. Então, assim, o primeiro filme e a primeira fotografia, de alguma maneira, elas mostravam algo da ordem do terrível, né? Então, o que nós podemos criar poéticas e estéticas que são capazes de ampliar a nossa visão, né? Então, entrando especificamente no curta, ele é baseado num conto que chama Polícia, que é de um escritor português que chama Herberto Helder. Ele é um grande poeta, assim, e ele escreve um livro de contos na vida dele que chama Os Passos em Volta. E é um livro, assim, são contos maravilhosos, assim, ele até descreve como uma espécie de uma autobiografia de um poeta obscuro. E nesse conto, ele conta a história de um imigrante que pede ajuda para um amigo para legalizar os papéis dele, e esse amigo fala que não conseguiu fazer nada, então ele vai num bar, e quando ele está nesse bar, aparece a Anne-Marie, que é essa mulher, e senta na mesa. E quando ela senta, ele fala, quando ela sentou, eu já podia ver logo o tamanho da solidão dela, ela tinha o tamanho do mundo. E ela conta a história dela para ele, por que ela está também nesse país como uma pessoa ilegal. E, inclusive, o Herberto Helder fala uma coisa bonita, que ele fala que todas as histórias pessoais são simples e tenebrosas, né? Então, ela conta um pouco essas histórias dele, e a Anne-Marie leva ele para andar pela cidade. E eles começam a andar pela cidade, eles fogem uma hora dos policiais, ou eles não sabem exatamente o que é, e eles uma hora vão embora para um quarto para viver uma noite de amor, assim. E uma das últimas frases assim do texto, quando eles estão nesse quarto junto, que eles vão ter essa noite juntos, ele fala que ali ele se sentiu dono do mundo porque ele partilhava uma vulnerabilidade mútua. Então já tem essa coisa dessa partilha, desse comum entre esses dois, né? Então a ideia do filme vem um pouco de adaptar o que seria essas pessoas ilegais hoje dentro da nossa sociedade, né? Então, uma delas, a primeira é a Preta Ferreira, e ela, pelo trabalho que ela desenvolveu, assim, né? Enfim, no filme, não sei quem pôde assistir, teve uma coisa nos ensaios com eles que eu tentava conversar um pouco sobre a questão das ocupações com ela, da situação do imigrante, e à medida que eu fui interagindo com eles e descobrindo e começando a olhar eles de verdade, assim, eu comecei a ver que não era sobre a situação deles que eu tinha que falar. Eu tinha que buscar o que esses corpos juntos, o que essas duas vidas juntas, o que elas queriam falar também, que tipos de imagens. E aí a gente caiu numa coisa que os dois eram cantores, né? Então, o filme vai todo nessa atmosfera sendo criada através do canto. Eles vão cantando e, através disso, eles vão se conhecendo, eles vão tendo esse jogo entre eles. Então, ali que eu vi o filme nascer, assim, aquilo que era o que eu precisava contar. A situação já estava dada, eu não precisava falar para eles, já é a situação deles, né? Então, eu trouxe essa questão do lugar que eles têm do canto. E o Trésor ele é um imigrante congolês que tem uma história muito curiosa. Ele é um cara que tem 2 faculdades. Quando ele estava em Kinshasa, né, a capital do Congo, ele falou que queria vir para o Brasil e ele foi para uma biblioteca e tinham 2 livros em português. E eram 2 livros do Shakespeare. Então, quando ele chegou no Brasil, ele aprendeu português assim. Então, ele falava um português assim,
de traduções antigas de português de Portugal de Shakespeare, assim. Então eu conversava com ele, era muito engraçado, assim. Mas era um grande cantor, um grande artista, e ele simplesmente, durante todos os anos que ele ficou no Brasil, ele não conseguiu que validassem o diploma dele, das duas faculdades, e ele só conseguia trabalho de faxineiro, porteiro, zelador, segurança. Então, eu não queria... Ele fala isso muito brevemente no filme, mas eu filmo ele nesse lugar dele de cantor, dessa pessoa que está nesse jogo junto com a Preta nas cenas, ele contando as histórias das comidas, tem o fufu, que é uma comida típica congolesa, que ele ama o fufu e eles conversam sobre o fufu. Então, tinha esse intuito um pouco de criar quais eram outras imagens que não são essas que são esse incomum que nós temos hoje. É pegar essas duas pessoas e não ficar retratando todas as adversidades e violências que eles sofrem e sofreram e continuam sofrendo durante a vida, mas era colocar eles nesse outro lugar, assim. Era colocar eles como cantando o amor, trocando, descobrindo outras questões, andando pela cidade, correndo ao som de uma música romântica do Racionais. Então, era essa ideia de ir criando essas novas possibilidades da gente criar novas imagens, né? Então, era muito antes disso, porque é muito duro fazer... Por exemplo, a Preta, pelo trabalho dela, que ela desenvolve lá no MTSC, ela foi presa, ela ficou durante 108 dias presa. Inclusive, ela lançou um livro que chama Minha Carne, Diários de uma Prisão, e ela foi presa, ela, a mãe e o irmão, supostamente por associação criminosa, porque eles cobram uma taxa mensal de todos os moradores. Assim. Então, ela passou 108 dias presa. Então, assim, não era esse lugar que me interessava. Inclusive, tinha uma coisa, enquanto eu ensaiava com eles, que é quando eu ia conversar sobre isso com eles, filmar isso com eles tinham um lugar muito duro nesse sentido de que é isso que eu vou responder e tem o discurso e aquilo que eles falam. Então, a hora que eles começaram a cantar, eu falei, não, tá aí, essa é a matéria bruta que eu tenho que trabalhar, assim, sabe? São dois diamantes lindos aqui e nós temos que trabalhar junto e descobrir o que a gente pode buscar, né, nessa relação entre nós três ali nós três e a equipe, claro, mas tem esse lugar ali do diretor junto com os atores, né? E aí uma última coisa aqui para eu já também caminhando para o final, tem uma cena muito breve assim no começo que o Trezor está numa esquina esperando um amigo dele chegar e passa uma pessoa na frente e ele fica com medo daquela pessoa. Então, de alguma maneira, a gente conversava sobre isso, e isso em 2017, que foi quando a gente filmou, né? Que tinha uma coisa que a gente queria fazer um contraponto a um certo afeto político que circulava já na sociedade. Nós, como artistas, sentíamos isso já muito forte, assim, esse bafo quente, eles muito mais, que é o medo, né? O medo como esse afeto político, né? Porque o medo é uma coisa vaga, mas ele é extremamente eficiente, né? Essa mobilização do medo, né? É a conspiração comunista, é a ideologia de gênero, é a fraude na eleição, é o imigrante que vai me roubar, é o morador da ocupação que vai invadir minha casa. Então, é essa produção incessante de inimigos, assim, né? Então, eu acho que, assim, só um breve parênteses, assim, a gente teve no Brasil uma democracia em expansão, assim, muito, muito pequena, e isso já foi duramente atacado, né? Quando a gente incluiu esse outro, né, expandiu um pouco enfim, o acesso das pessoas um pouquinho mais amplo, a gente viu o tamanho do ataque, né? A gente está vendo o tamanho do ataque que vem, né? E pela falta de mediação, isso gerou uma agressivização das relações assim muito fortes, né? Então, se as coisas estão mudando, né? Quem que eu sou em relação a esse outro agora que está aparecendo, né? Então, a gente ouvia muitas vezes, né? O aeroporto não é mais isso, a universidade não é mais a mesma, o shopping eu não posso mais isso, aquilo, né?
Então, esse ressentimento acaba tomando um espaço muito grande, né? Que eu perco esse lugar que eu tinha antes, né? E aí, né? O que eu vou fazer, né? Então, chega de democracia, vamos colocar um tirano no lugar, assim, né? Tem um pouco essa disfusão, né? Essa separação entre o bem e o mal, nós e eles, né? Que tem muito essa lógica que o Christian Dunker trabalha, que eu acho bastante interessante, que é essa coisa do condomínio, né? Essa coisa. Então, eu fico dentro do condomínio, aqui dentro nós somos todos iguais, e aí eu me fecho, e quem está fora, eu só quero que, assim, que eles fiquem fora, que eles não invadam, assim, né? Então, essa cultura do medo, eu vou acabar esse parênteses rapidinho, eu acho que acaba gerando uma melancolização assim da política, né? Um medo da política, que é nós, em vez de darmos algum tipo de visibilidade, né? Por exemplo, teve o caso do Moise lá no Rio de Janeiro, que foi brutalmente espancado, né? Que era um congolês como o Trezor, eles conheciam, inclusive, né? Então, essa amplificação do medo acaba gerando esse instinto de que, assim, com muito medo, eu quero mais arma, eu quero mais policial político, eu quero mais exército e tal. Então, com muito medo, a gente para de pensar, né? A gente transfere essa solução para um poderoso, para um pai, né? Então, acontece essa infantilização da política, né? Então, enfim, dando uma fechada nesse parênteses, encerrando, eu acho que o objetivo principal ali nosso nessa criação foi exatamente esse lugar de contestar essa visão comum que a gente tem de uma pessoa de uma ocupação e um imigrante que está aqui sem papéis e tal, criar imagens e criar potência nessa imagem, criar novos afetos, fazer circular novos afetos, novas possibilidades a gente ver essas questões, porque criar uma imagem é uma é muito bom, né? Afinal, eu faço o que eu faço, mas é um peso muito grande também, né? Existe uma ética ali da imagem, uma ética da relação no trabalho com eles, que também é bastante interessante, mas é bastante delicada, né? Trabalhar com esse outro, com essa diferença, me colocar no meu lugar, eu ali como a pessoa que estou comandando, o fato de eu ser um homem branco, de classe média, lidando com essas duas pessoas que estão em outra situação, como que eu poderia politicamente também trabalhar com isso? E não era filmar as durezas que eles passam na vida, mas mostrar toda a beleza que eles têm, toda a potência criativa que eles têm, toda a potência de vida para desestabilizar um pouco esse lugar político que é quase sempre colocado para eles, que a gente vê na TV ad nauseam, assim, né? A quantidade do que a gente espelha, né? Quando a gente fala, tem uma hora no filme que surgiu até dos ensaios, mas que o Trezor falou, então vocês invadem as casas? Ela fala, não, invade não, quem invade é a polícia, nós ocupamos, né? Então, claro que é um momentozinho só ali, porque a gente não podia ficar nisso, mas assim, é um pouco isso, assim, a gente quer ocupar, foi um pouco o filme, foi buscar um pouco ocupar novas possibilidades do nosso imaginário, né? Então, enfim, eu vou passar aqui a palavra para o Gabriel e para o Pedro, que eu acho que também a gente pode daí debater melhor. Enfim, é isso. Bom, acho que eu pego a deixa. Bom, antes de mais, boa noite a todas, a todos. Agradeço, né, aos organizadores do CEP, né, agradeço também o Henrique pelo filme, por essa criação, esse realmente um filme muito potente com o qual ele nos presenteia, né, ele, os atores, a equipe de produção, meu colega Pedro aqui comigo também, que vai ser fazendo debate, e tantos conhecidos aí que estão discutindo aqui na sexta de noite com a gente. Como o Pedro, né, a gente combinou da seguinte forma, né, o Pedro vai entrar em alguns aspectos da clínica com imigrantes, né, e dos arranjos possíveis a partir dessa clínica, né, e as transformações que esse tipo de encontro produz em cada sujeito. Eu vou partir primeiro de algo que me é muito caro,
né, que é essa estranha relação entre cinema e psicanálise. Que é uma estranha relação porque alguns trabalhos já que tratam disso, né? Primeiro, a psicanálise e o cinema são filhos do século XX, né? São duas práticas, dois campos variados que vão se desenvolvendo, né? Sobretudo no período entre guerras, pós-Segunda Guerra, que em alguns momentos tocam as massas, mas que se desenvolvem de formas diferentes. E eu queria chamar atenção para isso, né? Porque tanto a psicanálise quanto o cinema se caracterizaram, sobretudo num primeiro momento, né, como dois dispositivos de leitura e ou captura do estrangeiro. A psicanálise como uma forma de intervir naquilo que fazia estranhamento, estrangeiridade na sociedade, né, o corpo, em certas categorias de patológicas que ficavam fora do sentido, especialmente, né? Eu acho que todo mundo tem formação em psicanálise aqui, ou é próximo ao campo, né? Então, a gente tem a questão da histeria e tudo mais. E o cinema, né, cujas primeiras experimentações se dão também numa tentativa de trazer imagens que vinham de alhures, que vinham de fora. Não é à toa que a documentação etnográfica da primeira metade do século XX ela é extremamente rica e variada. E era uma documentação etnográfica que partia quase sempre para uma certa ideia de exotismo, desse outro que era um exótico. De todo modo, se nós entendermos, né, como o Henrique vinha falando desses lugares um tanto abjetos, com qual grande parte das pessoas ainda é retratada pela imagem, seja pelo cinema, seja pelo jornalismo, né, em que certos grupos, seres humanos de certas origens, de religiões, de classes sociais, de fenótipos, são sempre retratados a partir dos componentes mais abjetais da sua vida, dos seus sofrimentos, da violência, da fome, da guerra, da seca, né? Algo que a gente viu muito bem funcionar aqui no Brasil por bastante tempo. Então, quero trazer um pouco essa ideia, né, de imagem estrangeiro, cinema estrangeiro. Porém, eu acho que tem algo que a gente pode pensar com a psicanálise, né? O que a psicanálise faz em relação a filmes, em relação a imagens, em relação ao cinema? Porque, de todo modo, narrativas de sonhos, que são tão inaugurais para o método psicanalítico, eles são narrativas que falam de imagens estranhas que tiveram destinos diferentes nas diferentes tradições. Sonhos interpretáveis, sonhos proféticos, sonhos desejantes. Porém, eram sempre imagens estranhas, imagens de um estrangeiro, né? E acho que a gente pode também pensar, então, na psicanálise, porque existe uma tradição psicanalítica, né, de produzir estudos de caso com o cinema, ou estudos de caso com a literatura, que é retratar, né, pensar categorias psicopatológicas para entender o que acontece, sobretudo o sofrimento de certos personagens do cinema e da literatura, especialmente, mas também existe aquela antiga trama de interpretar obras de arte a partir do seu criador, o que alguns consideram, inclusive o próprio Lacan, uma covardia, né? Mas eu acho que aqui eu estou chamando atenção para isso, porque a gente também pode entender que o cinema e a psicanálise, ou o cinema com a psicanálise, nós podemos produzir uma associação metodológica, que é tentar entender um filme como uma associação livre. Como uma associação livre que implica
em certos fenômenos de deslocamento e de condensação. E eu assisti, né, fui encontrando esse tema que me é tão caro, a clínica com imigrantes, com estrangeiros, ou com a diferença, né, a diferença desse lugar que a gente costuma habitar enquanto clínicos, enquanto psicanalistas, sobretudo enquanto psicanalistas tão tomados pela branquitude, né, que é o meu caso, né, ao longo da minha vida. E acho que isso é importante dizer, né? Porque esse filme, ele produz um estranhamento. Ele faz com que a gente encontre o estranho, né? E aquilo que, bom, a gente tem o conceito de intimidade do Lacan, né? Que remete um pouco a esses objetos estranhos que estão dentro e estão fora, né? Eles são familiares e infamiliares, eles causam incômodo. Mas também tem algo cômodo, né? Que a gente vê duas personagens que nós estamos acostumados no cinema a estarem retratadas num lugar periférico, num lugar de vulnerabilidade, num lugar de desconfiança, de desesperança e até mesmo de desalento. E quando o filme inicia, né, há esse estranhamento, né? Será que essa figura que a gente vê, esse congolês, esse negro, imigrante, que recebe os olhares desconfiados, né, nessa trama de afetos que o Henrique vinha descrevendo, será que ele vai se mostrar tomado pelo desalento? Afinal, é um conceito importante aqui o desalento, né? Enquanto desamparo remete a uma condição estrutural do ser humano, né? Quando há uma quebra das relações com o outro que pode oferecer algo, que pode dar possibilidade, que pode criar pontes, o desalento fala muito mais de uma experiência de desistência de um sujeito em relação às suas próprias possibilidades de investimento narcísico. E aqui tem algo que a gente encontra com bastante frequência em certas situações sociais críticas e também nisso que a gente está começando a discutir aqui, né, de uma clínica com imigrantes, o que ela nos ensina, o que a gente encontra ali. Mas então, pensando nesses objetos êxtimos, né, esses objetos estranhos e familiares que, ao mesmo tempo, a gente vê nesse filme, né, nessas imagens. E são pessoas, né, como o próprio personagem da história, né? Então estou ilegal, como não consigo emprego. Aqui está minha casa, porque saí do meu apartamento hoje. São pessoas ilegais, pessoas de fronteira. E aqui eu remeto a um outro conceito psicanalítico, né, que é o de litoral. O conceito de litoral que fala nessa possibilidade um pouco de transitar os campos, de desconhecer as fronteiras, de quebrar talvez alguns circuitos muito bem estabelecidos. E acho que essa é uma forma de pensar o tipo de associação livre da montagem do filme, o que ele nos propõe nos seus personagens, né, o processo e as transformações de cada um, mas, sobretudo, as transformações que nós temos no nosso olhar ao ver esse filme, uma vez que se trata de um filme paripatético. É um filme de caminhada, é um filme de urbano, é um filme que não mostra um exótico do outro lado do mundo. Mostra algo muito familiar, incrustado no centro da cidade, no centro de São Paulo, em paisagens que nos são familiares, mesmo que sejam paisagens que provoquem estranhamento e desconforto, que provoquem medo, que provoquem coisas difusas. Então, acho que tem isso, né? É um filme associativo, paripatético, que eu vi algumas vezes, né, para pensar nesse encontro de hoje, e era um filme que, bom, trazia de cara, né, primeiro, olhando dessa forma de branquitude também, né, trazia essas referências a Flannery, de Baudelaire,
de Benjamin, né? Benjamin já é uma coisa mais de fronteira, né? Metodológica, inclusive, isso de passar e vendo o que vai acontecendo, ver o que vai sim, que eles vão encontrando, o que a gente vai encontrando com eles. Mas tinha tudo isso, esse estrangeiro tão íntimo nosso, né? O centro da cidade, os olhares de desconfiança, o drama do trabalho, os barulhos da cidade, a música, o bar, os passos, a mala, o valor do dinheiro, tão desconhecido e tão próximo, né? E aí, então, que eu me dou conta, né, do título do filme, que o título é um ditado, né, que o Freud já dizia, né, poxa, prestar atenção à sabedoria das línguas. E isso é uma coisa assim que me transformou muito, né, convivendo com africanos, fazendo clínica com africanos, né, que foi algo muito presente na minha vida por tanto tempo, continua sendo, né, que primeiro tem algo do registro do sonho no cotidiano, né? Tem também uma espécie de onipresença da oralidade, mas também existe um arquivo constante de ditados, de recursos na cultura que podem ser usados, dos quais o sujeito pode lançar mão, sobretudo nos momentos em que ele encontra-se nos litorais, nas fronteiras. Né? A gente pode, claro, se nós formos falar de alguns casos clínicos, né, muitas vezes esses recursos da cultura, eles dizem do mágico religioso, rezar diante do momento de morte, explicar algo que está acontecendo por conta de uma possessão de um djinn ou da presença de uma determinada maldição na própria família. Isso são recursos mágico-religiosos, mas tem outros recursos também. E eu acho que é isso que primeiro esses dois seres humanos que a gente vê ali retratados falam, né? Se a gente se encontra, se depara com esses estereótipos, até mesmo, né, o personagem, o homem congolês da história, ele fala do Brasil, dos jogadores de futebol, que todo mundo saberia jogar, né? Desse comum, dessa estereotipia, de alguma forma, né? Por outro lado, ele vai falando do que ele descobre e é sobretudo no encontro com essa mulher, com essa companheira, com essa parceira, né? Que também remete a tantos filmes de parceiros no crime, né? Aquela coisa Bonnie and Clyde, Thelma e Louise, Julius e Jim, né? Que são sempre essas duas figuras que vão e avançam e são imparáveis. E que, no caso do filme, não que eles criem uma realidade paralela, como a gente vê em algumas dessas histórias de cinema, mas, primeiro, a gente tem encontro de dois migrantes, né? Que poderiam, repito, estar numa posição de desalento, de desesperança, mas que cada um, à sua maneira, começam a ativar certos recursos, recursos seus e recursos do outro, né, da cultura, do simbólico, para pensar em como sentir, em como viver. E aí, evidentemente, eu acho que o Henrique já entrega isso, né? Tem a música, que claramente é um recurso simbólico muito potente para os dois e que agora a gente entende, né? Foi um recurso para o próprio encontro cênico, né? E é muito interessante isso, né? Porque, poxa, a gente como psicanalista, a gente sabe o valor dos contos de fada, das canções de ninar, né, de coisas que estão presentes nas técnicas de maternagem e que são elementos que a gente repete para um bebê repetidamente, né, e que aquilo vai dando um alento, que é o contrário de desalento, vai dando um contorno de corpo, vai dando conforto, vai dando esperança e vai mostrando de alguma forma que o outro que está ali ele é um recurso, ele oferece alguma coisa. E eu acho que o filme retrata, sobretudo, e aqui depois eu acho que o Pedro provavelmente vai falar um pouco mais disso, né? Esse encontro com o outro e essa disponibilidade do encontro, que isso sim, eu acho que é a grande narrativa do filme, né? Eles se encontram,
a gente se pergunta como se dá esse encontro, porque a gente não vê o encontro acontecendo. Tem um encontro ali, e aquilo acontece. Quase como algum ditado africano diria, né? Quando a gente encontra um desconhecido no deserto, a gente precisa mostrar o nosso melhor sem necessariamente dar o nosso melhor, a não ser que o outro queira, né? E eu acho que isso se produz no filme, né? E talvez tenha esse ponto, né? Esse reconhecimento que os dois têm dessa condição desamparada deles, não desalentadas, mas um reconhecimento que também passa por reconhecer-se enquanto migrantes, que muitas vezes, né, que coloca essa expressão migrante estrangeiro, coloca alguém no lugar do fora, do exilado, do ilegal, ela também oferece uma possibilidade para que um sujeito se pense, né, num lugar de coragem. Afinal, a imigração sempre é um ato de coragem. A migração que é sonho, a imigração que é sobrevivência, ela é um ato de coragem, ela é um ato de encontrar uma língua através de Shakespeare, de alguma forma, algo que atrai o sujeito, tal como um objeto êxtimo. E eu acho que, ao longo do filme, né, a gente vai vendo esses encontros deles, que se dão pela música, pela comida, uns encontros e desencontros, né, em que eles vão trazendo, cada um, os seus objetos êxtimos, né? O que é mais estranho ou mais familiar do que comer uma mesma comida todos os dias? Querer isso, dizer isso, pedir isso para um outro, negociar isso com o outro. Então, eu acho que o filme, né, ele vai nos retratando uma situação muito interessante de, primeiro, uma negociação de alteridade entre os dois. Aí é um elemento muito interessante para a clínica psicanalítica, com imigrantes ou não. Sempre há na clínica uma negociação de alteridade. Qual é o limite? Quais são os limites do outro? E também quais são os limites da intimidade ali presente. E aqui, né, de novo, o filme nos brinda com isso, né? Ao mesmo tempo que eles vão apresentando as suas músicas, o seu ritmo, e aquilo vai falando um para o outro, né? É no passo de falar sobre a comida, né, que a gente vê uma intimidade, a gente chega a torcer, né, para uma formação de casal. E todas as vezes que algo familiar nosso, né, para o nosso olhar, a formação de casal. E todas as vezes que eu vi o filme, eu pensava que eu perdi alguma coisa, eles já são um casal ali ou não. Não sei, mas eles são parceiros. E então eu acho que o filme, no final das contas, ele vai nos convidando a que nós mesmos nos tornemos parceiros dessa situação litorânea em que os dois se encontrem, que a gente pense sobre isso, que a gente se estranhe e se reconheça ao mesmo tempo com isso. Além disso, essa é a situação da clínica psicanalítica per se. Não é à toa, né? Eu costumo repetir muito isso, né? Que a clínica com imigrantes ou a clínica com a diferença, com populações que a gente não costuma atender, é uma clínica que nos ensina os fundamentos do encontro clínico, que nos ensina o que é o simbólico, o que é o imaginário, o que é a experiência do aparecimento do real, ou seja, qual é o encontro com o não sentido, ou com o sentido, ou com o sentido por vir, que pode existir na clínica e que forçosamente existe numa direção de tratamento. Tá? Então, acho que eu encerro por aqui, passo a palavra ao Pedro, vai ser um prazer conversar com vocês logo mais. Obrigado pela atenção cuidadosa. Oi, boa noite, queria agradecer o CEP pelo convite, queria também dar um abraço em algumas pessoas aí que são conhecidas, né?
E, em especial, eu ia mandar um abraço justo para a pessoa que saiu aqui da câmera. Não sei se ele está ouvindo, mas um abração para o para o Fernando Grovaldi, que é um grande amigo, saudade dele. E eu queria parabenizar de novo o Henrique pelo filme, né? Porque eu achei muito, muito bonito, muito instigante o filme. E para mim ele teve um valor especial. Ó, o Fernando voltou. Vou mandar de novo um abração aí pro Grow, que agora ele está ouvindo. O filme para mim teve um valor bastante pessoal, porque ele me remeteu à época em que eu comecei a trabalhar com migrantes e com refugiados lá na Casa do Migrante, no Glicério. E todo o cenário do Viaduto do Chá, e inclusive aquela esquina lá da primeira cena, era um cenário que para mim era o cotidiano de eu indo até a Casa do Migrante, né? Eu costumava andar a pé por lá. E na volta também. A gente, quer dizer, eu não, né? A gente ia em grupo e voltava em grupo e, no geral, a gente ia discutindo os casos na volta. Então, eu acho que a gente não combinou previamente, nós três, sobre o que falar, mas eu acho que a gente acabou combinando através do filme, né? Porque eu queria, assim, antes de começar pelo que eu tinha realmente preparado para falar, acho que eu vou começar comentando um pouco do que o Henrique e o Gabriel falaram, só alguns pontos, porque eu acho que vai servir como uma boa introdução para o que eu quero trazer depois, né? O Henrique ele falou que mostrar que a ideia do filme seria de mostrar esses personagens, entre aspas, em novas situações, né? E não naquilo que já está estampado, né? Já está carimbado como com as expectativas que a gente teria de ver. E eu acho até que a primeira cena do filme ela traz muito bem esse contraste. Na primeira cena a gente fica com a expectativa de que o filme vai mostrar então um congolês em desamparo total na cidade de São Paulo, correndo perigo, com medo, né? E tentando se encontrar. Ele tem o papelzinho na mão, parece que ele está tentando encontrar algum endereço, alguma coisa assim, né? Inclusive, chega um amigo dele, ele toma um susto, né? Que ele tá sozinho. E eu fiquei pensando que o filme, ele não é psicanalítico, né? Até porque eu acho que ele não se pretende ser, mas o que acontece é que o filme instiga um monte de pensamentos que podem ser psicanalíticos, né? Até num certo cuidado de também a gente, como psicanalistas, não ficar tentando se apropriar de tudo que é campo, porque acho que é uma tendência que a gente tem, né, de começar a chamar tudo de psicanálise e de psicanalítico. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, porque a gente trabalha sobre fenômenos que são humanos, né? Mas e a gente instrumentaliza com a psicanálise, porque somos psicanalistas. Mas isso não quer dizer que os fenômenos em si são psicanalíticos, né? Mas eu achei que o filme combina bastante, me instigou a pensar bastante sobre essa clínica com migrantes. E aí depois eu vou dizer um pouco o que eu penso sobre isso, né? Porque eu não acredito que exista uma clínica da migração, mas eu acredito que a própria clínica ela aprende com os migrantes a ser mais migrante, ela como clínica, né? Então eu acredito numa clínica migrante e não numa clínica da migração. Clínica migrante no geral, não é só com migrantes e refugiados, né? Sem deixar de lado especificidades que tem em cada campo em que a clínica vai tentar ser praticada. E essa coisa de mostrar esses personagens, entre aspas, em novas situações, eu acho que é uma coisa que a gente vivia muito. Eu vivi muito enquanto eu atendia lá na Casa do Migrante, depois enquanto eu supervisionava os estudantes da graduação que atendiam lá também. E que era uma coisa de que nos atendimentos era muito fácil da gente ficar esperando que o que deveria aparecer fossem as histórias de muita dor, as histórias de luta, né, as histórias de luto, e essa expectativa não necessariamente se cumpria,
e era muito importante que a gente deixasse que ela pudesse não se cumprir, né? Ou seja, de que esses personagens que a gente via a priori, porque são migrantes, porque são refugiados, né? Ou porque é um congolês, porque é uma baiana, né? A gente já cria um personagem e acho que é tão importante a gente reconhecer que a gente cria o personagem, isso é inevitável, quanto que a gente precisa trabalhar com essa criação como uma criação prévia ao encontro, né? E não como uma construção de sentido comum, talvez no sentido que o Henrique estava colocando do Rancière, né? Da partilha do sensível. Então, quer dizer, são identidades que o analista corre sempre o risco, não é corre o risco, que o analista coloca previamente sobre aquele que ele vai escutar, e que é importante que ele saiba que vai colocar, é inevitável que coloque, mas que ele precisa trabalhar sobre isso, porque se essa identidade ficar muito mais forte do que o encontro ele vai sair prejudicado, né? Não vai ser encontro. Inclusive, muitas vezes os estagiários que faziam os atendimentos, eles ficavam decepcionados, né? Porque eles achavam que eles não estavam fazendo um bom trabalho quando chegavam histórias felizes, né? Ou histórias, quer dizer, de elementos culturais super interessantes. Muitas vezes eles estavam decepcionados, falando assim, mas eu acho que eu não estou fazendo nada, porque afinal ele não falou da dor dele. E isso é uma coisa, eu acho que vale para a clínica no geral. Aliás, eu pretendo que tudo que eu fale aqui valha para a clínica no geral. Porque, de novo, não acredito em uma clínica específica para algum certo grupo, apesar de saber que tem especificidades. E, em geral, as especificidades nos ensinam para a clínica geral, né? Especificidade de um certo grupo. Então, esses eram os comentários prévios que eu queria fazer. E agora eu vou entrar... eu preparei, na verdade, o que o filme me causou, né, comentar um pouco com vocês o que o filme me causou e quais foram as relações que o filme me fez fazer com a clínica. Então, uma primeira impressão foi disso que eu já falei da primeira cena, né, que eu achei que esse contraste da primeira cena de criar na gente uma expectativa de que o filme era sobre um congolês desencontrado, né, desapontado, aparentemente sem força, talvez um tanto desamparado, em risco no centro de São Paulo, com gente esquisita passando, né? Tem aquele cara com o gorro lá que passa, fica meio esquisito, a gente fica achando que vai acontecer alguma coisa com ele. E aí depois isso cria toda uma expectativa que vai ser desmentida no encontro dele com a baiana. Vou chamar assim porque acho que os personagens eles não têm nome, né? Acho que é até interessante que eles não tenham nome mesmo, né? Então esse encontro entre o congolês e a baiana é um encontro entre dois migrantes, né? E eu achei muito bonito também que isso tenha sido representado através deles carregando as malas naquela região do Viaduto do Chá. Cada um carrega a sua bagagem literal e cada um carrega a sua bagagem simbólica. E o encontro se dá entre bagagens, né? Vamos dizer assim. O que acontece é que as bagagens de um não têm os mesmos elementos das bagagens do outro, né? E algumas vezes ao longo do filme, o que eu achei também um elemento muito interessante, né? E que deixa o filme faz com que a gente fique com vontade de continuar para ver o que vai acontecer, é que tem um tom de provocação e parece que tem sempre até um risco de que as referências de um vão se sobrepor em algum momento às referências do outro. Eles ficam se provocando, tem a coisa do fufu e do arroz e do feijão, mas antes disso ele começa a falar assim, porque eu tenho uma coisa que eu queria te mostrar. Aí ele fica se preparando, tá? Ela fala, fala logo, você é muito enrolão, né? Tipo, desembucha. Quer dizer, eles vão
jogando na atenção, o que eu acho que é uma coisa também bastante importante para a clínica psicanalítica, atenção, né? E a gente fica sempre nesse limiar entre o perigo de se sobrepor às referências do outro, né? E o interesse de que o que se construa lá seja algo do comum, né? Então, em que as minhas referências façam parte e que as referências do outro também façam parte, inclusive para construir algo que vai além das referências de um e de outro, né? Por isso o encontro ele tem esse valor, né? De uma prática, né? O valor de uma experiência. Então, acho que a atenção ela está lá, mas ela não se concretiza como violência, né? Acho que muito pelo contrário, a atenção ela vai alimentando aquele encontro. Esse outro ponto que eu tinha destacado é que eu já falei da região lá do centro e do Viaduto do Chá, que me remeteu muito a essa minha vivência de ir para a casa do migrante e fazer esses atendimentos. E aí eu comecei a pensar sobre quais são os elementos que o filme me instigou a pensar sobre sobre esses elementos migrantes que a gente busca na clínica psicanalítica no geral, né? Então, por exemplo, né, só para adiantar, na minha visão, o setting ele é ao mesmo tempo um ambiente de trabalho para o psicanalista, e ele dá as condições para que um encontro aconteça, mas ele está sempre no limite, na tensão de que o próprio setting ele vai se prestar às defesas do analista, porque o setting ele é um velho conhecido do analista, né? O setting ele é um pressuposto que o analista tem muita intimidade, mas não necessariamente leva em consideração aquela nova chegada, que é aquele a quem a gente está se propondo a escutar, né? Então, tá disposto a abrir mão daquilo que nos é familiar no setting tem a ver com o que eu estou dizendo sobre uma clínica migrante. E aí abrir mão, tá disposto a abrir mão, não é tirar o valor desses elementos de setting, mas relativizar a importância dependendo de como cada encontro vai acontecer, né? Então, eu acho que é fundamental que os analistas eles pensem no valor de estarem dispostos a abrir mão de pressuposições, sabendo que tem, né? Mas estarem dispostos a não levar tão a sério as próprias pressuposições, do discurso prévio que também rodeia o psicanalista, inclusive da teoria, sem que isso tire a importância da teoria psicanalítica para o analista, né? Vou falar mais um pouco disso daqui a pouco. E poder abrir mão da sala de atendimento, do idioma materno do analista, tudo isso são práticas que a gente foi obrigado a ter para poder atender esses migrantes lá na casa do migrante. Quando eu digo que fomos obrigados, é porque os atendimentos eles não aconteceriam se não fosse isso, né? Eles não aconteceriam porque eles não seriam interessantes para esses migrantes. Inclusive, não foi por falta de tentativa, né? Porque, a princípio, a gente tem os referenciais que a gente tem, né? E a gente ia tentamos ter uma sala fechada, tentamos marcar horário, isso não funcionava. A gente acabou atendendo nos corredores da instituição, lá onde esses migrantes já circulavam, né? Então, era literalmente, geograficamente, o analista ele era um migrante, né? Ele chegava lá no espaço em que ele pertencia menos do que aquele que ia ser escutado. Então, agora eu queria colocar alguns elementos de coisas que a gente aprendeu nesses atendimentos, né, e que, para mim, valem para uma clínica no geral. Então, a primeira coisa é que as referências culturais do psicanalista, elas estão, sim, sempre em jogo.
em qualquer atendimento, né? Não há neutralidade cultural, o que não quer dizer que não tenha um trabalho a ser feito sobre as referências prévias do analista para que a escuta no encontro opere. Eu já falei sobre isso. Né? Para dar um exemplo, se quem eu estou escutando me diz eu gosto de comer fufu, mas eu sei o que é fufu, se eu sei, eu já comi fufu, eu sei o significado coletivo que tem o fufu numa certa cultura, e eu não estou dizendo que tem que saber, né? Mas eu estou dizendo que tem que prestar atenção no fato, mesmo se não souber, no fato de não saber. E se souber, no fato de saber, né? Se ele me falasse eu gosto de comer feijoada, automaticamente eu já ia fazer várias associações com feijoada, porque faz parte das minhas referências culturais como brasileiro. E, inclusive, essas associações, elas poderiam ser próprias, minhas, e coletivas, num sentido cultural, mas elas poderiam não ter nada a ver com a experiência daquele que está me falando sobre a feijoada, né, com a experiência que aquele lá que está falando tem com a feijoada. Né? Então, a questão não é que tem que saber previamente, mas é que você tem que saber você tem que perceber se sabe ou se não sabe, porque isso vai te trazer um trabalho interessante para se fazer, né, consigo mesmo. Um outro ponto que a gente foi aprendendo nos atendimentos com esses migrantes é que o psicanalista ele precisa ser um migrante, né, nesse caso geograficamente, mas também e principalmente com relação ao seu próprio discurso. Se o psicanalista ele não questiona os seus pressupostos culturais e teóricos, e se ele não consegue colocar em suspenso na hora do encontro, isso pode dificultar o que para mim que é o maior objetivo de uma escuta, que é a construção de sentidos compartilhados para aquela experiência de encontro, né? E aí essa experiência de encontro inclui experiências passadas, inclui outras relações, inclui referências sociais, culturais, pontos de fixação da libido, né, etc., de um e de outro, né? Mas naquele encontro aquilo vai se construir, deve se construir em conjunto. Então, nesse ponto, eu concordo com a formulação da Pierre Lanier, né, que ela diz que a teoria psicanalítica ela é imprescindível para que o analista possa ter uma perspectiva temporariamente universal de onde começar a escutar. Eu acho bem interessante isso que ela diz, porque ela diz que é desejável e que não tem problema nenhum, muitas vezes ajuda o psicanalista a colocar uma verdade que é uma verdade simplesmente teórica, desde que aquela verdade seja relativizada no mesmo momento em que ela é colocada. Né? Então, se alguém me conta um sonho, eu posso pensar, bom, o sonho é uma realização de desejo, isso é teoria. Né? E eu só posso pensar dessa perspectiva porque eu conheço a teoria. Mas eu tenho que colocar isso como uma vertente possível entre várias outras, né? De perspectiva para se olhar para um sonho. Isso, no atendimento a migrantes, fica muito claro, né? Como você ficar insistindo em enquadrar aquele lá que você está escutando naquilo que você já conhece, isso se coloca como uma violência, né? E aí como uma violência vai na contramão daquilo que eu acredito que a clínica tem que fazer, né? Que é propiciar o encontro e criar sentidos comuns para aquela experiência de encontro. A Pierre, ela fala sobre isso, ela fala bastante sobre isso quando ela vai teorizar sobre a violência primária, né? Que é um excesso de sentido que está presente em qualquer encontro e que, inclusive, é um excesso de sentido que é fundamental para o encontro entre a mãe ou o cuidador e o bebê, porque é constitutivo, né? Um excesso de violência necessário, a violência primária, mas que mas que essa violência, ela o tempo todo corre o risco de acontecer em todos os nossos encontros e aí então essa violência, se ela se efetiva, ela é uma violência secundária que é desnecessária e não é constitutiva, muito pelo contrário, ela é um exercício de dominação.
né? Que é um excesso de sentido que eu aplico sobre o outro, com quem eu supostamente estaria me encontrando. Bom, já estou aqui mais ou menos no tempo, né? Eu vou fechar, acho que falando sobre a casa psíquica, né? Eu acho que a gente sugeriu esse título da casa psíquica, e eu acho que é um título que não é pouco polêmico, porque falar de casa psíquica pode levar a gente a um certo engano, na minha opinião, que então a gente é capaz de ter uma casa independentemente do que esteja acontecendo aqui no meu teto, né? E isso não é verdade. A casa psíquica, ela está sempre articulada ao meu teto objetivo, mas ela não depende de um teto objetivo, ela pode transcender o teto objetivo, porque a casa psíquica ela é consolidada nos encontros, né? Então, às vezes, se o meu teto cair, às vezes a minha casa psíquica vai cair junto, mas às vezes o meu teto cai, a minha casa psíquica inclusive se fortalece. Isso vai depender do nível e da frequência de encontros de construção de sentido comum que eu posso ter nessa experiência, né? Então, acho que no filme, esses dois migrantes, eu suponho que eles... que a casa psíquica deles estava lá linda, né? Eles ganharam, de fato, as estrelas, né? O teto caiu, eles ganharam as estrelas, pelo menos no tempo desse encontro que está representado pelo filme, porque eles se encontram e lá entre eles tem casa psíquica, né? E entre eles não estão dependendo de tijolo e nem de teto momentaneamente, mas não estão dependendo, né? E eles fazem isso através dos elementos culturais, né, que deixam o filme lindo, né, que é a música, que é a dança, que é a comida, que é a enunciação de ideais e a negociação também de ideais, né, como o Gabriel já colocou. Então, vou fechar por aqui. Eu tinha separado alguns trechos das cenas, né, mas não vai dar tempo agora de falar. Qualquer coisa eu falo depois. Eu tinha separado também a letra do Racionais, que eu fui buscar a letra, né, da música, e a música ilustra muito bem o sentimento que o filme passa, então achei muito interessante. Para terminar, então eu vou um fragmento que eu separei aqui, eles dizendo assim, né? Podemos morar junto, mas não pode ter garfo e faca. Mas nós vamos comer com as mãos? Garfo e faca são instrumentos de guerra. Faço arroz e feijão todo dia, mas tem que ter garfo e faca. Então, pelo menos, vamos trocar de prato. Vamos comer fufu também. E aí, no fim, o filme termina filmando as pernas deles, andando em sincronia, mas é uma sincronia desencontrada, né? Porque a perna direita de um está em sincronia com a perna esquerda do outro. Mas é sincronia, né? E acho que isso representa muito bem o encontro deles. É uma sincronia... como é que é? É um encontro desincronizado, uma sincronia desencontrada, uma coisa assim, né? Bom, podemos passar para as perguntas? Caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta, basta clicar no ícone de mão levantada, que fica disponível na guia de reações no rodapé da página do Zoom. Eu vou abrir o microfone agora da Tabata Camila. Tabata, eu liberei por aqui, você só precisa clicar aí para abrir seu microfone. Oi, vocês estão me ouvindo? Bom, obrigada pela oportunidade de ter visto esse filme, né, trazer o ensejo de assistir esse curta. Me remeteu várias lembranças, e agora com a fala do Pedro, eu quase caí para trás aqui com você falando da casa do migrante,
porque quando eu estava estudando, assim, na minha graduação de Relações Internacionais, eu procurei a Casa do Migrante para fazer um trabalho voluntário lá. E aí eu me lembro de falar com o diretor lá, que era não me lembro o nome dele aqui, agora um latino, tal, e eu falei, olha, isso aqui é meu currículo, sou estudante de Relações Internacionais, nada a ver, né? Bom, na verdade, tudo a ver. Falo línguas, quero ser voluntária. E aí eu me lembro dele falar assim, Tabata, olha, o que você quer fazer? Eu falei, olha, o que você precisar eu faço, né? O que você precise realmente. Ele falou assim, olha, aqui eles precisam muito ser ouvidos. É o que eles mais precisam é ser ouvidos. Se você puder vir e passar um tempo aqui e escutar essas pessoas, vai ser legal. E aí eu acabei propondo para ele, tá bom, vamos fazer isso. Eu posso dar aula de português para eles que estão vindo falando outras línguas, não entendem o português. E aí com isso a gente vai se comunicando e vamos começando esse trabalho. E aí você falou, Pedro, nossa, eu até busquei aqui, ó, não sei se você consegue ver. Olha que interessante. Cara, eu guardo esse crachazinho com o maior carinho. Isso foi em 2000, estava fazendo as contas aqui, em 2000, 2002. E assim, o filme me remeteu várias emoções, a sua fala também. Essa questão dos migrantes me tocam desde essa época, né, por estudar essas questões de conflitos internacionais. E só para deixar de falar dessa minha emoção pessoal de eu ter ouvido você tocar nesse ponto e de ter visto esse filme, só para falar um pouco do contexto da psicanálise em si. E aí eu, assim, eu dava aulas de português para eles, né? Tinham muitos africanos que falavam francês, alguns europeus, inclusive, falavam inglês. Tinha um cara de Kosovo que se tornou meu amigo, que ele tinha uma história super difícil também, de uma guerra que eles estavam passando ali da separação, da Iugoslávia e tal. E engraçado que, assim, quando eu ia conversar com eles nos corredores, quando você falou corredores, eu falei, gente, não acredito. Quando a gente sentava para conversar ali super informalmente, um por um ali, conversava nos corredores sem nenhuma formalidade, conforme a gente ia conversando, era interessante que a conversa nunca era sobre, me chamava atenção, nunca era sobre, poxa, eu preciso arrumar um emprego aqui, o que eu vou fazer, porque o Brasil, alguma coisa assim, sobre essa situação mais racional, vamos dizer assim. Sempre a conversa ia para um lado super assim profundo da vida deles, lá quando eles eram jovens, lá no país deles, das experiências deles. E na época eu falava, caramba, interessante, né? Porque em vez de eles estarem me contando ansiedade sobre o hoje, sobre morarem num alojamento e tudo mais, eles estão me remetendo coisas muito profundas. E eu me lembro que, assim, dois pontos que me marcaram muito, que, assim, uma clínica, vamos dizer assim, nem era clínica, mas uma conversa com uma dessas pessoas tinha muito o ponto da comida, que foi colocado no filme também. Esse rapaz de Kosovo, ele falava para mim, tá, mas eu preciso ir embora do Brasil. Eu não gosto do Brasil, eu odeio aqui. Mas por quê? É um país tão bonito, né? Eu tentando ali fazer, né, dar algum conforto para ele. Ele assim, ai, aqui vocês comem todo dia a mesma coisa. Eu odeio essa comida, arroz, feijão. Todo dia isso, mas todo dia a mesma coisa. Aí eu falo, tá, mas o que você come lá? E eu me lembro que ele falou também, eu como com frequência, mas não todo dia, tal. Então é engraçado que o ponto de ódio assim dele era a questão da comida nossa e a linguagem. Que ele falava, fico muito triste aqui porque ninguém fala a minha língua. Ninguém fala a minha língua. Eu tenho que falar inglês, mas a minha língua não é. Ele falava albanês. Ninguém fala a minha língua, então. E aí já me chamou a atenção de como a língua materna é importante para alguém, simplesmente falar a sua própria língua, comer a sua própria comida, como foi o ponto do filme. E aí, outra coisa que me surpreendeu também num outro amigo que eu fiz lá, ele me contou a história dele, e era um tema sexual que ele me contava. E eu era super jovenzinha e, imagina, não esperava por isso, tive que né, me controlar super para fazer aquela cara de, puxa, não posso esboçar nenhuma reação enquanto ele está me contando isso. Mas, assim, engraçado como a pessoa se abre, mesmo eles precisam tanto, nesse contexto dos migrantes, da casa do migrante, eles precisam tanto dessa conversa, tanto se abrir com alguém, que eles vão em temas profundos. Imagina, temas improváveis. Qual a probabilidade de um africano se abrir comigo sobre temas sexuais, né? E eles vão sim profundo.
e eu sou estudante de ciclo 1 de psicanálise, e várias vezes me lembrei dessa experiência lá atrás que eu tive na casa do migrante. Eu falo, puxa, eu já, de alguma forma, né, assim, toquei essa experiência de ouvinte lá atrás, e agora eu estou aqui. É um comentário, na verdade, não podia deixar de fazer esse comentário. E agradecer vocês pela oportunidade de estar tendo essa experiência aqui de relembrar tudo isso. Queria só falar uma... Não sei se está dando para me ouvir. Só rapidinho agradecer a Tabata, também o que ela contou da experiência que o filme traz, essas memórias. Eu queria só muito rapidamente assim, agradecer o Pedro e o Gabriel assim, pela atenção, pela leitura assim, que fizeram do filme. Essa é a coisa incrível assim, de coisas novas, essas entre olhares surgem coisas novas, né? Eu lembrei, o Gabriel falou da questão da sabedoria das línguas, né? Eu lembrei dessa frase bonita, né? Que é necessário uma aldeia para criar um filho, né? E tem uma cena no filme que é quando o Trezor tá ali, chega o Shambuí e eles têm o diálogo, né? E sempre surgia, quando a gente foi montar o filme, se a gente dublar, legendava ou não, né? E como eu também tive que me repensar no filme, que era, pô, se fosse um diálogo entre dois alemães, que eu não vou entender nada, ou entre dois sérvios, eu não ia ter essa dúvida, né? E aí, quando eu vi, eu falei, olha o lugar onde eu coloco isso também, sabe? Então, o Pedro falou uma coisa que eu achei bem curiosa, assim, que era a questão do setting, né? Mas essa questão meio do set nosso de filmagem, né? Não é exatamente o set, mas o set como essa coisa da clínica, assim, que tem bastante a ver, me pareceu, que eu não vou, quando eu vou fazer um filme, eu não vou filmar o que eu planejei que eu vou filmar, sabe? Eu não vou lá só reproduzir, gravar o que eu tenho no meu storyboard ou tal, sabe? Eu vou filmar o que vai acontecer e provavelmente o que vai acontecer de imprevisível vai ser o mais potente para a troca. Então, tem uma questão dessa tensão que fica evidente, que eu não podia tirar o fato de que assim, a Preta ela tem uma personalidade muito dura, assim, muito brava. E a hora que o Gabriel até comentou, agora eu não lembro se foi o Gabriel, mas quando ele está falando, você está enrolando muito, fala logo, sabe? Ela tem isso e ele tem essa personalidade dele um pouco mais fechada, assim, né? E aí eu precisava... Essa instabilidade desse encontro era o que ia dar potência ali, não era eu, né, filmar o que eu supostamente tinha colocado. E uma outra coisinha final, assim, depois eu abro, só para eu também não ficar falando muito aqui. Teve essa coisa do contraste do filme. O começo do filme é justamente isso, né? Criar, vou ver de novo isso... essa pessoa ou fugindo, sofrendo alguma violência e tal, e passa aquele cara na frente, e claro que é uma coisa muito por fora, assim, mas assim, aquele cara quem passa sou eu mesmo. E eu quis estar lá passando para falar, tipo, eu também estou nesse lugar que se eu não tomar cuidado, eu não posso tomar esse lugar do ameaçador, dessa violência com minha câmera e com as histórias dele, sabe? Então tinha esse lugar, e aí também essa quebra é um pouco a história que eu contei do filme, que ele vai escrever um cheque, escreve uma carta de amor, que tem um autor que eu gosto muito, que é o Mark Fisher, que ele fala que a gente não... ninguém está entediado, mas tudo é entediante, sabe? Então, eu quis também um pouco trabalhar essa coisa de que eu não queria repetir o lugar comum do que é feito isso, assim, criar esse desconforto mesmo, né? Eu gostei dessa coisa dos objetos êxtimos ali, desse estranhamento dentro e o fora ao mesmo tempo, né? Enfim, e aí tem uma coisa só, a última, que é que o Gabriel falou que a gente não vê o encontro deles, né? Tem algum no bar e tal.
que tem uma coisa no cinema que a gente tem filmes lindos sobre isso, mas que a gente trabalha muito, que é o extracampo, né? Eu não sei também, como eu não sou uma pessoa da clínica, eu também não sei como essas coisas dialogam com vocês, mas para a gente é muito importante também essa coisa dessas aberturas, né? Que algum de vocês falou que queria que vê como o filme continua, sabe? Então é exatamente essa coisa do peripatético, do Flanera, assim, a gente vai ver essas duas pessoas, qual é a situação? É a situação de eles não estão fazendo nada, né? A gente tem um monte de filmes sobre nós, homens brancos, fazendo nada. E aí ali estão esses dois, nesse momento deles, onde eles podem estar flanando pelas ruas, né? Então, enfim, também não vou ocupar muito tempo para deixar aberto para as perguntas, era só para agradecer a Henrique, leitura de vocês. só um comentário, tem uma tese de doutorado da Raona, que é colega nossa de laboratório lá da USP, e que ela fala sobre a clínica na Cracolândia, e ela chama de... bom, ela teoriza sobre o fazer nada na clínica na Cracolândia. Tem muito a ver com o que você estava falando. E um comentário só sobre o que a Tabata falou, na verdade, é uma pergunta meio provocação, né? Porque você falou que dava para ver que eles precisavam muito falar, né? Os migrantes. Eu deixaria como pergunta, né? Será que eles precisavam muito falar ou eles estavam muito abertos para o encontro? Claro, às vezes se confirmava uma dessas vias, às vezes se confirmava a outra, né? Mas eu acho que a gente tem que colocar interrogação nisso, justamente por aquilo que a gente estava dizendo, né? Às vezes até inclusive nos nossos atendimentos, aqueles que chegavam mais fácil para falar nem sempre eram os que realmente precisavam. Às vezes esses eram justamente os que já estavam em condições de ter uma participação social mais facilitada, né? Aqueles que não chegavam já de cara para falar eram aqueles que poderiam aproveitar ainda mais da escuta, né? Então, só para de novo colocar essa interrogação sobre os nossos pressupostos, né? Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, primeiro eu queria parabenizá-los, né? Henrique, um filme lindo, poético. Eu gostei muito. Eu também fiquei com a hora que o Gabriel falou, eu não vi o encontro. Eu também fiquei na dúvida na hora. Eu falei, nossa, será que eu perdi uma parte aqui? E daí quando ele falou, eu falei, bom, então não fui só eu que não vi esse encontro, né? E achei muito legal esse instrumento, né, que você fala. E outra coisa muito interessante que eu gostei, como essa questão da comida, a questão da música, né, de sair desse... Porque a hora que a gente recebe o filme, pelo tema, você fala, bom, vai tratar dessas questões, né, da parte difícil, né? No entanto, assim, através da música, da comida, né, você vai para o ar bem poético, né, aquela coisa bem... E o mais legal, na minha opinião, assim, modesta aqui de falar, é que eles não viram um casal, né? E essa questão da parceria, isso eu acho, fica aquela que realmente... sem aquela romantização, porque sempre tem que virar um casal, né? Então, acho que isso eu achei muito interessante também, que fica nessa situação. E como a comida que foi falada aí é importante, né? Eu morei um ano fora e acho que essa questão da comida a gente estranha mesmo, né? Quando você fala, poxa, mas de novo esse prato, cadê? E nesse um ano eu voltei uma vez para o Brasil e queria comer as comidas mais simples, né? E quando eu estava fora também, quando eu ouvi uma música brasileira tocando num lugar que não sem eu ligar, né? Enfim, eu falava, nossa, que gostoso, né? Um lugar familiar. Então, eu acho que através disso esse filme traz essa... Eu acho que a música e a comida é muito forte, né, para o estrangeiro, né? E
Gostei muito das falas, né, do Gabriel, do Pedro, que essa questão da clínica e essa escuta que às vezes é uma escuta que pode parecer banal, mas é o problema, é o enfrentamento da pessoa, né? Às vezes de uma família também que está numa situação de estrangeiro, né? Que tem elementos não tão diferentes do que as pessoas que estão aqui, né? Então, acho que essa escuta tem que ser aberta mesmo para atendê-los, né? Mas queria agradecer ao CEP pela oportunidade. Vou só comentar rapidinho para a Vanessa. Bom, obrigado, né? Que bom que te atravessou. Tem uma coisa que era essa questão da música e da comida com eles, surgiu isso desse encontro com eles. A gente ia lá na ocupação no 9 de julho, durante a noite, né, que eles já tinham trabalhado, eu também, em outras coisas, e dali começaram a surgir isso, sabe? Então teve isso só para trazer um pouco uma coisa que o Pedro falou, o Gabriel também, essa coisa mais ali da clínica, né, do que surge ali. Tiveram coisas que surgiram no próprio ensaio e era muito mais legal ver eles conversando sobre fufu e arroz e feijão do que eles contando sobre o que é ser um migrante, né? Então, ali que eu vi o filme nascer, ali que eu falei, é aqui que vai acontecer. E outras no próprio set, né? Que é essa coisa meio da clínica, que a gente foi jantar 1 hora e o Trezor, eu falei para ele, falei assim, convida ela para fazer uma outra música, uma dança, e a hora que eles dançam juntos, rodando ali, que eles vão cantando. E aí, então, teve esse encontro além também, que ali na hora do set surgiu, e na própria hora que eu estou gravando, que é a hora que ele fala, a gente tem que ir até o chão. Ela fala, não, até o chão eu não vou. Tipo, como assim? Então, são esses momentos, assim, o imprevisto, que eu imagino que tenha muito a ver com a coisa mas é como que a gente recebe isso e joga, né? E a música tem muito isso, né? Como Nietzsche diz, essa semiótica dos afetos ali. Isso atravessa todo mundo, é bem... então, não foi à toa que era como a gente se alimenta, né? A gente se alimenta de comida, mas a gente se alimenta pelos sons, pelas músicas, se alimenta pelo que a gente lê, pelo que a gente vê. Então, eu acho que isso se reflete. Essa é uma das coisas, por exemplo, da gente prestar atenção. Quando eu, por exemplo, quando eu vou entrar no set para gravar alguma coisa, eu fico assistindo filmes bons. Então, tem a história do Martin Scorsese, que ele tem 4 filmes que ele assiste quando ele vai filmar todo o filme que ele faz. Um deles é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que não é à toa, ele quer se alimentar de coisas que vão fortalecer o olhar dele que ele vai fazer depois. Porque se a gente só se alimenta de uma coisa, né, a gente necessariamente é engolido por aquilo. Não dá para colocar o pé na lama e sair sujo, né? Então, enfim, mas só agradecer a Vanessa aí. Posso falar? Eu queria agradecer muito os 3 e dizer que eu gostei demais desse filme, que eu gosto muito desse tipo de filme, que assim parece um recorte, né, de uma cena cotidiana, muito trivial, mas que tem ali toda uma poesia, todo um... que é o do dia a dia mesmo. E aí eu queria só fazer um comentário breve sobre esse não encontro, que eu também percebi no filme, mas eu percebi assim com uma certa alegria, né? Porque dá esse espaço para a gente que está assistindo imaginar, né? E deu o espaço, porque se tivesse tido a cena do encontro, a gente não estaria falando dessa cena específica que não existiu. E a gente vive muito isso, né, na terapia, daquela coisa que
poderia ter sido e não foi, ou que a gente imaginou que fosse assim. E eu achei assim o filme muito bacana mesmo, de uma leveza muito, muito legal. E eu achei também que fala, né, de um encontro de duas pessoas assim, que na cidade a gente tá muito sozinho, né? E às vezes a gente abre para um encontro, e isso muda toda a cena, muda toda a claridade do dia. E aí eu queria agradecer vocês por essa oportunidade. Foi muito bacana assistir o filme e ouvir vocês. Alice, de vez em quando eu gosto de... Às vezes eu estou escutando um paciente, né, e ele está contando uma história e de repente eu percebo que tem alguma coisa que não fez sentido para mim na história, né? Ou porque ele omitiu uma parte que seria importante para que eu entendesse, ele achou que já tinha dito, não disse, ou porque ele disse, eu não escutei. Mas de vez em quando eu faço esse exercício de manter o mistério, né? E terminar de ouvir aquele relato quase como se fosse um sonho mesmo, que não precisa fazer sentido entre todas as partes, mas que tem esses gaps de criatividade no meio, né? Então, vou falar um pouco, não sei se o Gabriel... Para a Alice, assim, que eu acho que esse texto do Pedro Costa, eu acho uma porta fechada para a imaginação, é muito, muito bonito, se vocês puderem ler, mas é um pouco essa tentativa, é você tensionar algumas coisas que... Ele tem uma história muito engraçada, que ele tem um filme que chama No Quarto de Wanda, que é sobre uma mulher portuguesa que fica fumando crack, e ele fica é um filme duro de assistir, são 3 horas quase. Mas, enfim, essa tensão de fugir um pouco do que a gente já sabe o que vai acontecer, né? Essa é um pouco essa leveza, por exemplo, né? Essa é uma coisa, escutar você falando a palavra leveza é ótimo, assim, porque quando eu fui assistir o filme, eu achei que eu ia ver alguém, a Vanessa falando, eu achei que eu ia ver um filme sobre a parte difícil. E aí logo depois você fala que é uma leveza, sabe? Então aí a própria coisa. E como esse jogo que a gente tem de mostra e tira, não é essa coisa essa indústria, né? Que é o invisível, o não dito, o não mostrado. Eu acho que talvez tenha ressonâncias para vocês da clínica. Às vezes o que não é dito, o que não é visto, é o que está fazendo a gente debater, né? É o que está fazendo a gente colocar desse encontro, assim. E são esses encontros mesmo que acontecem. São parentes que nessa época eu tenho um amigo assim que é um filósofo que chama Jorge La Roça. E nessa época eu estava fazendo um negócio com ele que a gente tinha um grupo lá que a gente saía andando pela cidade de São Paulo durante 4, 5 horas e quando a gente via alguém parado, a gente ia lá conversar com essa pessoa. O que você está fazendo? Então tem um pouco do filme dessa coisa de eu estar vivendo aquilo com o Jorge nesse momento e ter essa coisa da gente estar andando muito pela cidade, né? Então eu gosto de filmar a cidade. Então, enfim, esses encontros, esses acasos. Enfim, é só isso, mas obrigado, Alice. Pois é, para comentar algumas das falas de vocês, né? Que eu acho que a gente tem uma comunidade de afetos, né, e de partilha, já que eu acho que está instalada aqui, a partir do que nós encontramos, ou desse não encontro do filme, né, que eu acho que isso chamou atenção e me lembra muito aquela máxima Hitchcockiana, né, que sugerir é mais forte do que mostrar. Né? Porque o sugerir tem um trabalho de atividade muito grande, né? E eu acho que isso tem um ponto interessante para a própria experiência migratória, que eu não estou mais falando só da clínica com imigrantes e do tipo de migração que ela nos demanda enquanto clínicos, mas essa experiência migratória, né? Como o La Rosa Henrique, que é o professor de Barcelona. Ele. Educação, tá legal, que tem toda uma série de trabalhos sobre experiência, né? Experiência na educação, que eu acho que é isso, né? Essa movimentação na experiência, o encontrar, o desencontrar e tudo mais.
E acho que falando assim de algo que me toca até hoje da minha experiência migratória, né? Que eu acho que tem experiências migratórias que me precedem na vida, né? De ter nascido numa verdadeira torre de Babel, assim, com muito sofrimento em relação às migrações, e de ter me mudado muitas vezes, né? E depois ter morado muitos anos no exterior, mas teve algo muito forte, assim, que foi, bom, eu tinha vivia um relacionamento, né, que é a minha esposa até hoje, mas era um relacionamento muito intenso nesse período migratório, no bom sentido, né? E era praticamente a única pessoa com a qual eu falava português, né? Raramente eu encontrava. E aí, quando eu volto para o Brasil, a experiência de ouvir português na rua me dava frissons, assim, me dava tremedeiras, porque era como se tivesse invadido essa tal de casa psíquica, né? Que eu, na verdade, construí muito com a minha experiência familiar no exterior. Acho que esse tem um ponto interessante. E um outro elemento assim que me causou muito estranhamento e sofrimento, né? Eu me lembro de ter vindo visitar o Brasil no dia em que a Dilma foi afastada em 2016, né? Primeiro por 180 dias até. E lembro de descer no aeroporto e saber o resultado que a gente já sabia, né? A gente sabia o que ia acontecer. E foram uma série de experiências, e aí para pegar a palavra do La Roça, né? Uma série de experiências políticas nesse afastamento do Brasil, nesse que eu acabei vivendo como um exílio de alguma forma, né? Por conta eu acho que desse trem de afetos que estava se preparando aqui, desse caldeirão todo, né? Que deu no que deu no que dá, no que vai continuar dando, né? E me lembro assim de não entender o que foi 2013. Tá morando no exterior já há alguns anos, o que é isso? O que está acontecendo? O que essas, né? Não fazia nenhum sentido, né? Realmente algo do exílio, das possibilidades de partilha. E acho que tem algo importante para a gente pensar, né? Esse exílio das possibilidades de partilha, de como talvez o filme, essa temática que a gente está trazendo, ela nos chama atenção para isso, né? Como nas nossas práticas, independentemente de quais sejam, né? No campo psicossocial, nas artes, na educação, na política, né? Como a gente trabalha sempre para que haja possibilidade de partilha de algo que seja via sugestão, seja via imaginação, né? Que algo, vou chamar assim, algo patológico ou algo que beira o não sentido é quando há esse exílio das possibilidades de nós termos recursos para trocar com o outro, né? Acho que está me remetendo a isso, essa conversa. De novo, para falar da clínica, eu estava pensando aqui que, não lembro agora quem foi que falou que... acho que foi o Henrique mesmo, que a baiana, não me lembro o nome deles, a baiana, ela tem um tipo muito mais incisivo, né, e de se colocar firmemente. O congolês ele tem um tipo mais acolhedor e aceitador, né, um pouco mais passivo, a não ser no que se refere à música. Na música ele vai lá, né, ele vai com um jeitinho, mas ele se põe. Não, eu estava pensando que essa tensão também é um marcador clínico interessante, que eu gosto de pensar, né? Tem encontros que demandam que... bom, tem pessoas que estão no momento, ou que no encontro comigo estão muito mais ativas em colocar conteúdo, né? Em colocar associações, interpretações, e aí eu me vejo mais instigado a trabalhar a partir daquilo que está sendo colocado por essa pessoa, e tem pessoas que aproveitam muito mais que eu seja um pouco mais ativo e que possa colocar mais, né? Sempre tendo como medida o tanto que de comum está se construindo naquilo. Então, acho que é uma coisa interessante. Eu, no geral, acho que tenho mais o estilo do congolês, né?
assim, na vida e na clínica, às vezes precisa se colocar mais ativamente, mas acho que eu tenho o estilo mais do congolês e até estava lembrando que hoje eu fui ninar minha filha de 5 meses e aí eu precisava achar uma música para cantar, para ela finalmente pegar no sono, e aí eu comecei a cantar uma das músicas dele, aquela... E deu certo, ela dormiu. Muito boa. Ó, primeira vez que eu vou ficar feliz que alguém falou que usou o filme para dormir. Muito bom. Deu certo. É verdade. Muito bom, muito bom. Mas só uma coisinha, eu acho que o que o Gabriel falou do Hitchcock é assim, essa coisa que ele fala que a imagem do monstro é muito mais poderoso que o monstro, né? Porque aí eu posso pensar em mil coisas, né, que aconteceram, ou qual que é esse monstro que tem. Se eu mostro, né, eu tiro a capacidade do outro imaginar, né? Tem um pouco tem essa questão das histórias que eram contadas antes, né, dos griots e tudo isso, né, de que eu tive uma experiência na época que eu morei na Chapada, eu fiquei durante uns 30 dias andando com um griot lá, na Chapada Diamantina. E ele chegava à noite, era um senhor, assim, eu falava, meu Deus, daí ele colocava uma capa, acendia fogueira, e assim, o meu Deus, que homem é esse? Contava histórias, e cada dia era uma história, sempre a mesma história e sempre diferente, né? Então, eu acho que tem uma coisa, quis dizer isso porque, assim, tem uma coisa que eu não sei o tanto, que isso se aproxima também da clínica, que é essa coisa da diferença da repetição, né? O cinema tem muito também disso, né? Para mim sempre veio isso. Eu, como me formei como ator, né? Sempre ficava na minha cabeça essa coisa que em francês é repetition, né? Ensaio, é repetition. E como que você, daí quando você entra em cena, como que você repete todo dia e todo dia é diferente, né? No teatro. Então tô longe da clínica e também não faço filme para tirar os meus demônios. Não uso o filme para nada disso, mas essa coisa da repetição, né? Enfim, como que você tira a diferença dessa repetição, e o encontro com eles era sempre isso, né? Então, enfim, meio por aí. Não sei. Bom, só vou fazer uma última observaçãozinha, assim, porque eu acho que o seu contempo vai ter pergunta. Que a gente está falando muito você citou, né, Gabriel, o negócio da Dilma e tal, o que foi 2013, acho que a gente está entendendo, começando um pouquinho agora, né? Ainda meio para entender o que foi isso, assim, mas eu gosto desse livro que eu falei, do Mark Fisher, O Realismo Capitalista, que é um pouco assim, enfim, só lembrei disso que a gente está falando da imaginação, e ele obviamente vai pegar essa frase que né, por que para nós supostamente é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo? E por que a gente está vivendo nesse lugar de expectativas decrescentes, sabe? O neoliberalismo é ruim, mas é o único que é real. O resto tudo é um sonho, é uma coisa impossível. E o que ele fala é justamente isso, que a gente precisa criar, nós precisamos imaginar outros futuros possíveis, né? Partilhar de outros, imaginar outros comuns possíveis, né? E não ficar preso a esse lugar, né, que é essa coisa famosa da Thatcher, né? There's no alternative. Não existe alternativa. Pô, não é possível. Não é possível, tem que existir alternativa, mas só vão conseguir se imaginando, né? Então esse eu vejo um pouco o lugar assim também do fazer artístico, assim, um pouco como trabalhar com essa questão, né? Eu acho que foi o Gabriel que falou agora, né? E vocês vão saber muito mais isso, mas essa coisa do Lacan, do real, do imaginário, do simbólico, como que a gente articula essas coisas, né? E o que a gente não trabalha no simbólico retorna no real, né? Estamos vendo bem, acho que eu acho que a gente está vivendo agora uma coisa muito clara, né? Principalmente para a nossa geração, imagino que eu, Gabriel e Pedro somos mais ou menos na mesma idade, que a gente está vendo retornar toda essa questão da ditadura militar e tal, que não foi lidada e está retornando agora para a gente, né? Nesse momento presente. Eu lembro que eu vou até fazer um jabazinho aqui.
porque depois desse filme eu dirigi um documentário com mais 2 amigos que chama Quem Tem Medo, e a gente analisa a ascensão da extrema-direita no Brasil pela ótica da censura a obras de arte, né? A gente ficou desde 2007 filmando vários artistas e agora, dia 4 de agosto, estreia nos cinemas, né? Então, quem puder ir também no cinema assistir, enfim, hoje a gente precisa nas primeiras semanas, mas, enfim, só pensando nessa coisa desses ciclos, dessas imaginações assim possíveis, né? Nessa criação ali, que tem essa cena que eu passo ali na frente deles, que foi um pouco onde a gente foi se descobrindo também essa proximidade, assim, o que eu tinha próximo deles, né? Porque desde 2017, nós artistas, a gente está com medo. A gente está com medo, a gente está sendo perseguido, vários amigos meus são agredidos e tal. Então, também busquei essa coisa do comum, né? Porque era como eu conseguia me aproximar também um pouco deles. E aí, quando a gente descobriu a música, o Fufu, aí falamos, vamos por esse caminho, assim, coisas diferentes. Porque a primeira vez que ele me disse foi no ensaio, que ele falou o negócio do garfo e faca. Não, o garfo e faca é um negócio para matar. A gente come, eu falei, pô, voltei para casa pensando, nossa, eu nunca tinha visto isso. E o montador falou, foi a frase mais linda que eu acho do filme. Eu falei, olha que curioso, né? Mas, enfim, falei muito aqui. Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me escutar? Quero parabenizar, maravilhoso. Parabéns aos 3 também. Eu trabalho com imigração desde 2018, junto com o Gabriel, lá no Veredas, e junto no laboratório também, lá na USP. E é muito emocionante, assim, ver o filme e pensar também todo o percurso, né, e tudo que o Gabriel também trouxe, o Pedro também, que é do laboratório, e retomando aí a trajetória junto com os imigrantes. E isso que o Henrique foi falando agora no final, eu vinha pensando um pouco e lembrei de uma fala, eu faço um trabalho também com adolescentes nas escolas, e essa semana eu estava colocando que, para os adolescentes, que eu faço um trabalho também com imigrantes, um adolescente falou assim, nossa, eu só sei sobre imigrante quando alguém morre. Então, em alguma situação de morte. E aí eu fiquei pensando, Henrique, como é poderoso e importante esse trabalho que você se propôs a fazer e como é importante essa temática com esse olhar e com essa proposta, né? A gente, na clínica e com o trabalho que a gente vem fazendo com os imigrantes, a gente lida com várias temáticas e de várias perspectivas. E é muito, muito importante essa perspectiva que você trouxe, esses conteúdos dessa forma, a partir desse olhar e com esses elementos, para a gente pensar também, né, na temática da imigração, das relações e da potência por essa perspectiva. E fiquei curiosa também para saber se tinha algum imigrante aqui no nosso grupo. Me pareceu também, me remeteu assim como algo importante. Obrigada, gente, parabéns. Bom, eu não sei se tem algum imigrante aqui, nem sei se também não quiser aparecer, também está tudo bem, né? Que ninguém está sendo convocado a aparecer, então se quiser se mostrar e falar, mas enfim, só uma parêntese, obrigado, assim, e é justamente esse choque, assim, que foi para mim quando o Pedro falou, né, esse negócio não quer dizer que a gente não tem que ter teoria, né? Obviamente que a gente tem que ter para partir de algum lugar, né? E como isso vai me afetar? O Rancière me afetou bastante fortemente. Tem até o Mestre Ignorante dele, né? Que eu acho assim uma loucura, que é a história. Eu não sei se alguém conhece melhor, assim, eu conheço por cima só.
não sou um especialista no livro, do Jacotot, né? Que é um cara que não falava a língua do país que ele estava, ele alfabetiza as pessoas, né? Sem falar. Então, esse lugar do mestre ignorante assim, é uma coisa bastante curiosa, para juntando essa coisa um pouco desse lugar teórico que a gente sai, e foi isso que o Rancière um pouco fez assim, comigo. Foi tipo, eu tenho que... meu lugar de falar sobre isso. Imagina se eu faço um filme falando de alguma desgraça sobre o Trésor. Não ia dar nem para chegar perto, primeiro, né, nesse lugar assim, do que aconteceu com o Moïse lá no Rio, assim, né, o que fizeram. E segundo, não acho que seja por aí a minha política, a política da imagem que eu crio, a ética, né, um pouco essa ética da imagem que a gente cria, é criar outras visibilidades, né? Então é um pouco isso, assim, olhar essa, enfim, que apareceu aqui no debate antes, achei que eu ia ver uma coisa triste, e foi maravilhoso os festivais que eu ia com o filme e tal, vendo as pessoas rindo, se divertindo, sabe? E era uma coisa de um imigrante congolês numa ocupação, chegava todo mundo um pouco tenso pro filme, e era catártico nesse sentido, assim, que era muito gostoso de eu estar nas sessões, assim. Enfim, mas obrigado pela leitura, Leila. Tem um desses comentários aqui no chat, eu não sei o que... Quem que é Vera? São essas coisas, não sei se são inconscientes, eu não sei dizer exatamente como, assim, e o filme tem, como eu disse lá no começo, o Bresson diz, o filme nasce e morre 3 vezes, né? Eu sentei, escrevi o roteiro baseado no Polícia, do Herberto Helder, então esse foi o primeiro momento do filme. Aí o filme morreu quando eu fui para o set, fui filmar, era outra coisa, eu tentei fazer o que eu tinha escrito no roteiro, deu tudo errado, então eu falei, vou descobrir outras coisas, aí descobrimos outras coisas, e quando eu fui montar, eram outras coisas ainda. Que aí você tem que olhar o material, e o material um pouco te diz que filme tem lá dentro. Assim, não adianta a gente querer tirar de um material bruto uma potência estética que não está lá. Eu acho que é um pouco impossível você fazer um filme só depois, só na montagem, assim, saiu filmando, só seguir o que você tinha planejado. Você tem que estar aberto a essas novas coisas que te atravessam, né? Então, foi curioso quando a gente foi montar, ver que o começo do filme era nos passos e depois o final acabava também com essa caminhada deles, e principalmente essa coisa que a gente não sabe como eles se encontraram, a gente não sabe de onde eles vieram muito bem, o que aconteceu exatamente, nem com ele, com ela, e não sabe exatamente. Todo mundo também repetiu um pouco, que é engraçado esses lugares onde a gente não explicita com a imagem, que o Gabriel falou, né? Eles vão ser um casal ou não vão ser? Não, mas eles são parceiros, né? Aí teve mais gente nas perguntas falando também, tipo, será que eles ficaram juntos ou não e tal? Então, como a gente abre a imaginação, né? Eu fiz cenas com eles juntos, no quarto e tal, e tal, e tal. E a hora que a gente assistiu, a gente falou, nossa, eu vou acabar com o filme, né? Se eu fizer isso, né? Vou deixar, nesse sentido, claro, mas deixar a imagem do monstro, né? Não vou mostrar o monstro, assim, eu não... Peguei esse recorte ali da vida deles e... Enfim. Meio... Não, e as entrelinhas são tão importantes, né? Para que preencher? Muita coisa acho que não pode ser preenchida mesmo. O cinema tem eu penso que tem essa potência, essa questão do familiar deles, e acho que na vida real, no nosso cotidiano, no dia a dia, a gente acaba, os vínculos, eu penso muito da força do cinema, porque faz a gente se vincular muito às histórias, aquilo que está sendo trazido para nós, que não é familiar. Eu acho que ali a força do cinema é essa, porque no dia a dia a gente começa a se abrir
vamos criando os vínculos para o que nos é familiar, né? E com uma dificuldade de se abrir para o que é diferente, para aquilo desconhecido. E aí e o cinema sempre com essa força, porque a gente acaba, de certa forma, porque é filme, a gente se abre para novos cenários, novos relacionamentos, novas outras perspectivas, e aquilo diretamente te abre o olhar, te expande, te força mesmo se questionar, se colocar. E acho que penso que a consequência disso é na vida real você trazer mesmo essa experiência, uma experiência que você teve lá do filme e daquela história, e na vida real você se deixar daí acontecer. Um dia você se impactou por uma história que você viu lá dentro de uma sala de cinema. Acho que a força do cinema é nisso, assim, penso eu. Obrigada, muito obrigada pelo evento, pela oportunidade de estar participando e de ter assistido o teu filme. Parabéns. Só tem um comentário no chat que me chamou a atenção, né, da interpretação das estrelas. Isso é algo que está muito na tradição africana, né, que tu sabe de onde tu é pelas estrelas, né, que é uma espécie de mapa de localização mesmo, né? E é só uma pequena curiosidade, que tem aquele disco do Tom Zé, né, Estudando Samba, e tem essa música que chama Solidão. E aí um dos trechos dessa música é: na vida quem perde o telhado em troca recebe as estrelas. Então vem daí também o título. Eu até agradeço no final, que foi minha companheira que quando assistiu o filme falou: nossa, tem essa música do Tom Zé. Eu falei: nossa, é perfeita para o filme. Vou usar. Bom, a gente já está chegando aos momentos finais do debate. A gente tem a Milena, que está com a mãozinha levantada. A gente tem tempo dela dar uma palavrinha? Vai abrir o microfone, Milena, a gente já... Comentário bem rápido. Na verdade, me chamou a atenção filme, né? Eu marquei duas palavras, são identidade e disponibilidade. Milena, só aproxima o seu fone, por favor. Tá. Isso, que está bem baixinho. Tem duas palavras que chamaram a atenção no filme, que são identidade e disponibilidade. Eu sou professora de língua portuguesa e... Qual foi a segunda, Milena? Desculpa. Disponibilidade. Disponibilidade, tá. Assim, a língua, né, é uma forma de identidade. Onde você carrega a sua identidade. Tanto é que vocês falaram várias vezes aí, né? Que você está morando fora e você ouve a sua língua e aquilo te remete, né? Para mim, os dois personagens, eles são estrangeiros, né? Porque ela é baiana e eu congolês, né? Os dois carregam a vida dentro da mala, né? Os dois estão fora de casa, então há uma identidade entre os dois também, está feita para esse sentido, né? Outro caso de identidade é a comida, né? Se eles tiverem fome e tudo mais. E me chamou a atenção muito a disponibilidade, assim, de você não se apegar a um personagem seu. Era muito mais fácil ele sofrer ali, dizer todas as dificuldades, ser um estrangeiro, ser carana, e era do mesmo jeito, né? Então, essa disponibilidade de olhar as coisas por um outro lado, por uma outra perspectiva. E ela mostra isso quando ela diz: nós não invadimos, nós ocupamos. Então, isso é muito emblemático, assim, né? Então, ver que nós temos vários personagens e que nós flutuamos mesmo com esses personagens, né? E não somos um só apenas, né? Então, e somos o mundo inteiro, né, dentro de nós. Então, ter essa disponibilidade de você viver além do que é duro é muito corajoso, né? Então, para mim, o filme marcou muito bem isso, né? Estamos fora, mas somos o mundo, né? E
aí encontrar pessoas, né? A sorte é calhar de encontrar pessoas que estejam com a mesma disponibilidade, né? Porque os dois estavam em situações bem difíceis, né? E ao mesmo tempo ainda tiveram presença de espírito, de vontade, disponibilidade de dançar, de ouvir. Eu acho que ele falava que é eterno, que é afetuoso, né? Isso para mim foi muito marcante. Então, é isso. Filho, parabéns para você. Obrigado, Milena, se eu conseguir também ouvir tudo, tudo bem, mas essa questão dos três você trouxe, identidade, disponibilidade, e eu acho que isso também, enfim, só para encerrar, porque também hoje é sexta, né? Não vou ficar aqui falando muito, mas essa disponibilidade, só para falar desse trechinho, é uma coisa que eu acho que também tem uma certa proximidade com a coisa aí da clínica, né? Mas tem um recurso que a gente trabalha quando eu trabalho como ator, que é uma coisa que vem de Stanislavski e tal, que um dos pontos é a disponibilidade, que você em cena tem que estar disponível. E quando eu comecei a dirigir, aí eu presto atenção nisso, mas eu também tenho que estar disponível para ver o que está acontecendo. Que foram essas coisas todas que eu fui vendo acontecer. Conversas dele, a gente estava no meio do ensaio, e aí eu fui lá fora fumar um cigarro, e aí eu comecei a escutar eles lá dentro conversando. Alguém falou isso, ele falou assim, nossa, aqui eu nunca vi, vocês comem arroz e feijão todo dia. E aí eu voltei e falei assim, não, qual foi essa conversa do arroz e feijão? Ele falou, não, vocês só comem arroz e feijão e vocês falam que a comida brasileira é cheia de variedade. Então, daí veio toda a história do fufu. Daí eu perguntei, daí ela perguntou para ele, então o que você come lá? Ele falou, fufu. Ela falou, o que é fufu? Então, essas coisas vieram daí também, né? Essa disponibilidade deles para o jogo, a minha de olhar aqui para eles também, né? Enfim, eu acho que esse é o jogo, né? Você tem que estar, como diz o Valerino, o mais profundo é a pele, é ali que as coisas vão passar e se atravessar ali, né? Então, se você não tiver o campo de visão expandido mesmo, né? Visão, olfato, de tudo, audição, você perde o mais bonito. Você perde a poesia das pequenas coisas ali. Mas, enfim, obrigado, meu. Bom, doutor Pedro, doutor Gabriel, querem fazer alguma consideração final para a gente encerrar? Acho que eu queria agradecer de novo, foi muito gostoso debater, foi muito gostoso ver o filme umas 4, 5 vezes aí que eu assisti. É isso. Eu também agradeço pelo filme, né, pela presença, pelos afetos, impressões, né, que vão surgindo. Eu acho que amigo de várias pessoas aqui, né, o debate segue. Eu acho que a Leila chegou a mencionar, né, nós somos ambos, Pedro e eu, de um laboratório, né, de professor de universidade pública, né, então sempre disponível para a gente trabalhar juntos em várias frentes e ter encontros e experiências, enfim, é isso. Eu queria agradecer bastante também o Pedro, ao Gabriel, ao CEP por dar essa oportunidade de passar o filme, ainda mais um curta-metragem que é um espaço bastante limitado e fechado no Brasil e tem coisas maravilhosas que acontecem no curta. Então, agradecer bastante os dois assim por esse carinho, esse cuidado em olhar o filme, ao CEP por dar essa oportunidade, a vocês que assistiram aqui nessa sexta noite, e essa visão, essas coisas que vocês trazem, para mim, o filme nasce, renasce várias vezes, e sempre que acaba um debate, como é um curta e é difícil, tudo, saio daqui, eu com a cabeça a mil, quando vai ser o próximo, será que não falei? Então, é um tesão incrível fazer isso, então, é duro, mas é muito, muito bom. Então, obrigado também para todo mundo, para todas e todos. Eu agradeço a presença de vocês, a presença de todo mundo aqui, então, essa noite. Muito bom ouvi-los, muito bom compartilhar essa paixão. Muito obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite.
Boa Boa noite, noite. obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Bom, vou sair então. Obrigado, doutor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Bom fim de semana aí pra você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau, tchau.